Feliz aqui? Eu tô me sentindo um coach com esse negócio aqui agora. Fui subir ali, a Raíssa falou: você virou coach agora? Falei: eu não terminei a escola, mas eu virei coach. Que isso, hein? Tudo bem? Tem alguém feliz aqui nesse lugar? Tem algum papai aí perto de você? Dá um tapinha nas costas dele, dá um abraço, fala feliz dia dos pais. Que maravilhoso. Aleluia. Gente, eu tava com muita saudade. A gente tava agora lá com os nossos irmãos na Poema de Orlando. Foram tempos incríveis, dias muito bons. Foi maravilhoso. Chegou lá, é muito legal porque a gente se prepara, né, para falar um inglês. Aí chega lá, é tudo brasileiro, irmão. É brasileiro todo canto. O pessoal falou: e aí, arranhou muito no inglês? Eu falei: não, sou brasileiro. Eu cheguei num lugar assim, o Gu falou: cara, você quer ver como eu tô mandando bem no inglês? Chegamos num lugar, ele falou pra moça: hello, I would like e tal. Começou a falar inglês. Aí a moça atendendo, a gente olhou e falou: vocês são brasileiros, né? Ele falou: nossa, meu inglês tá tão ruim assim. E a gente lá foi muito bom. E é legal o inglês também, irmão, que você vai tentar dar uma arriscada, só que você tem que se preparar mentalmente para isso, né? Então você vai, eu pedi mesa em inglês, fala: ó, table for three, já acabou o Duolingo ali já, não tinha mais. Eu chegava lá, falava, e de boa, só que você tinha que ter uma preparação psicológica, né? Aí eu tava um dia num corredor lá de um outlet que eu tinha ido com a Raíssa foi comprar alguma coisa. Aí eu fiquei parado lá do lado de fora do outlet tomando um cafezinho. Aí chegou duas gringas pra falar comigo. Gringa não, né? Nativos. Gringa era eu no caso, né? Aí eu tava parado lá, aí elas chegaram e falaram: hello. Eu tava sentado. Tava sentadinho assim. Elas passaram do meu lado e falaram: oh, we can sit here e tal. Tipo, eu posso sentar aqui? Só que na hora eu não tinha me preparado psicologicamente pra falar inglês, irmão. Aí eu olhei pra elas e falei assim, ó. Aí elas falaram: oh, ok, goodbye, see you. Mas foi muito bom o tempo que a gente teve lá. Eu conheci muita gente, a viagem já começou meio maluca, irmão. A gente tava lá e na hora que a gente entrou no voo, eu e a Raíssa, cheio de mala, neném no colo, aquela loucura. Aí a gente entrando no voo, tinha um cara do outro lado da nossa fileira, assim, a fileira do meio. Tinha um cara do outro lado. Aí ele olhou e falou: e essa profeta aí? Eu tava com a Marjorie no colo. Aí eu falei: essa aqui é profeta mesmo. Aí ele já regalou o olho e falou: lavada e remida? Aí eu falei: no sangue do cordeiro. Aí ele sentou, eu sentei. Ele falou: irmão, é de onde? Falei: da Poema. Ele falou: igreja boa. Aí ele me falou da igreja dele. E a gente começou a conversar. E esse cara me falou: eu sou pastor. E em 10 minutos de conversa, irmão, esse cara começou a abrir a vida ali para mim no voo. Esse cara começou a falar sobre muitas dificuldades que ele estava passando. E uma era que a igreja que ele estava, uma igreja muito antiga, ele falou que quem assumiu no lugar do pastor antigo negociou com a visão. Parou de ser como era antes e agora já não era mais daquela maneira. E ele começou a falar: o som tá meio ruim para mim, tava melhor antes, agora tá meio ruim. Aí agora ficou bom para vocês. Então ruim para mim, bom para vocês, assim é melhor. A gente conversando e ele falando. Ele falou: Léo, valoriza o que vocês têm na Poema, porque nós não podemos abrir mão da visão que Deus deu. Nós não podemos abrir mão dos valores que Deus nos deu. E aquela viagem já começou meio estranha para mim assim. Eu falei: cara, eu tô pensando mais na visão, tô pensando mais nos nossos valores, nas coisas que Deus nos confiou. O Paulo Mazzoni, quando veio aqui para falar na conferência do 2 ou Mais, ele disse uma coisa muito maravilhosa. Ele disse: Deus não quer mudar o que vocês carregam, Ele quer acrescentar o que Ele já deu a vocês, amém? E desde então começou uma nova estação pra gente, um novo tempo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Começou um novo tempo pra gente, como igreja. E desde que essa estação nova começou, Deus tem falado muito com a gente a respeito da mesa, do discipulado, do 2 ou Mais. E tanto que a gente vai esticar a série do 2 ou Mais. Quem está sendo abençoado, diga amém aí. A gente vai esticar essa série ainda por mais tempo. Perdão, série do 2 ou Mais não, série do ao Senhor, aos santos e ao mundo. A gente vai esticar ela por mais tempo, porque esses 3 temas estão encaixando em tudo que Deus está falando desde a época do 2 ou Mais. Todos esses fundamentos estão continuando tudo que Deus já nos deu como visão de igreja. Só que quando eu fui lá para Orlando, irmão, eu estava lá vendo um monte de coisa, estando na mesa com um monte de gente, e todas as pessoas
Eles estão num dos lugares mais maravilhosos da terra. É o lugar que mais recebe turista na terra. E sabe qual é o lugar que eles mais desejam ir visitar? Duvido você adivinhar. Taubaté. O sonho deles é ir tomar um café ali no Jarbas, irmão. É o sonho deles. A gente começa a contar as histórias de Taubaté. Os caras falam, cara, meu sonho é ir para Taubaté. Eu falei, é. Agora tem até câmera. Agora eu tô me sentindo no evento de coach. Vamos lá, todo mundo. Vamos rugir. Tô zoando. Cadê? Se você ruge lá na sua casa de manhã, tá tudo bem. Pode rugir, tá tranquilo. Irmão, o sonho da galera de lá é estar vivendo o que a gente tem em fartura aqui. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com o quê? Não tem totalmente a cultura que a gente vive aqui. Então chegou um dia lá, era umas 5 horas da tarde. Eu chamei uns 4 caras pra gente sair pra jantar. Falei, vamos ter uma mesa, vamos estar junto. Aí os caras falaram, não é assim aqui não, ué. Falei, como assim? Não é assim, vamos hoje. Falei, ô louco, o que é isso? Você virou quem? O Trump? Não tem tempo na agenda? Os caras falaram, não, mano. Aqui é tudo programado, cara. A gente tem que programar com uma semana de antecedência. Irmão, aqui eu vou pagar uma conta. Eu vou fazer eu tenho que dar um pulo no banco. Vou na padaria, no supermercado. Eu chamo alguém para ir junto. Parece que a gente é carente, né? Parece que a gente... Você já viu aquele vídeo lá? Fazendo atividades junto com outra pessoa que eu não tinha a menor necessidade de fazer com outra pessoa? É tipo isso. A gente gosta da mesa, a gente gosta de estar junto. E eu olhando aquelas pessoas lá, todos eles falando, o que a gente quer viver, o que Taubaté já vive. Você tem ideia disso, do lugar que você está? Da igreja que a gente faz parte, a igreja que a gente está construindo. De repente eu comecei a ter mesa com alguns americanos lá. E aí o pai falando inglês, brincadeira, todo mundo falava português, a gente conversando em português. Eu falei para eles, cara, por que você não está numa igreja americana? Ele falou, cara, porque na igreja americana eu não tinha as mesas, o discipulado e o 2 ou mais. Irmão, você chega na Poema Orlando, ela é quase uma ofensa para Orlando, porque é tudo tão excelente. Só que você chega lá na Poema Orlando, é tudo tão simples, é tudo tão mais humilde para aquela realidade de lá. O que faz alguém ficar lá? É a mesa, é o poder da mesa. Sabe, a Poema Taubaté hoje tem uma estrutura maravilhosa. E se o que te faz ficar aqui, essa estrutura maravilhosa, um dia ela pode não estar aqui mais, mas as mesas a gente vai continuar tendo, amém? Sabe, talvez algum dia a gente vai parar com os cultos, mas as mesas, o discipulado, o 2 ou mais, a gente está junto, compartilhando a vida, isso nunca vai acabar. Algum dia nós vamos parar de nos reunir em templos como esse, mas a reunião nas casas, ela nunca vai acabar. Então, essa importância da mesa que a gente está. Teve um outro cara que eu fui conversar, ele falou, cara, eu passei 6 a 8 meses num processo para me tornar membro de uma igreja americana. E durante 6 a 8 meses, eu não conheci uma pessoa. Não foi uma pessoa na minha casa e eu não fui na casa de uma pessoa. Aí ele falou, eu fui na Poema, no domingo. Na segunda-feira tinha gente comendo pizza em casa. Ele falou, cara, é a cultura da mesa. O que me fez ficar na Poema foi a cultura da mesa. Foi o 2 ou mais, foi o discipulado. Então Deus começou a me lembrar muito do valor que a mesa tem. Do valor da mesa de Jesus. E eu voltei de lá e já fui direto para Manaus um dia depois, fui para Manaus. E quando eu estou indo para Manaus, eu ganhei um livro do Leandro que falava sobre a mesa. E eu já estava queimando naquilo desde os Estados Unidos. Eu estou indo para Manaus num voo, irmão. Tá rolando um manto nos voos de ida para onde eu vou. Eu tô achando estranho. Na hora que eu estava lendo o livro, eu vi uma das frases daquele livro. E ele diz, afastemo-nos da escrivania e sentemos novamente à mesa. Porque a escrivania é um lugar de conhecimento, poder, sabedoria. Mas a mesa é um lugar onde você ama o seu próximo. Você tem solidariedade. Você vê o que alguém está queimando, você começa a queimar por aquilo também. É onde os corações voltam a arder, onde a gente volta a chorar, a gente volta a ter lágrima, a gente volta a queimar, a gente volta a amar Jesus. Por quê? Porque Cristo é o cabeça, mas o corpo dele é a igreja. Nós não podemos decepar Cristo, irmão. Nós precisamos dele por completo, amém? E então naquele momento eu comecei a queimar. E ele falou, vamos parar de só estudar teologia e começar a sentar na mesa e manifestar toda a teologia que a gente tem. Irmão, eu fechei aquele livro, eu guardei, olhei para o lado, tinha uma moça do meu lado. Eu falei, eu vou puxar assunto com ela. Eu falei, e o tempo, hein? Não tinha nada com o tempo. Aí ela falou, menino, você viu? Eu falei, eu vi. Ela falou, você trabalha com o quê? Eu falei, isso, essa é a pergunta que eu queria que você fizesse. Eu falei, eu sou pastor. Estou indo pregar lá em Manaus. Ela, é mesmo? Eu me converti tem 3 anos. Eu falei, sério? Ela falou, sim, eu estou indo numa assembleia. Eu falei, nossa, que demais. Ela falou, eu estou orando para o meu filho se converter. Eu já orei pela minha filha se converteu. Mas o meu filho não se converte por nada. Aí naquele momento, irmão, meu coração começou a queimar.
Eu falei, seu filho não se converte por nada? Ela falou, não. Eu falei, então deixa eu te contar a história de uma família, uma das piores famílias de Taubaté, família Barreto. Só coisa ruim, só coisa ruim. Eu falei, ô Leila, quando eu nasci, meus pais já eram convertidos, mas todos os meus irmãos, eles não tiveram esse mesmo privilégio. Eu lembro quando eu era criança de acordar às 3 horas da manhã, ouvindo minha mãe orando na cama do lado, orando pela vida do meu irmão, para ele ser restaurado, porque já fazia alguns dias que ele estava na droga, e ele não voltava mais para casa. Eu lembro de ver minha mãe orando, eu lembro de ir na Assembleia de Deus do Centro, no círculo de oração das irmãs. Por quê? Porque minha mãe tinha que orar para minha casa ser restaurada. Eu falei, Leila, eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei que Deus vai restaurar a vida do seu filho, porque Deus fez na minha família. Sabe por quê? Porque tinha uma mulher sábia que edificou o lar, orando pela minha casa. Irmão, naquele momento ela começou a chorar, eu comecei a chorar, eu botei a mão na cabeça dela, a gente começou a orar. Aí o ruim é que a viagem era para Manaus, irmão, tinha 4 horas, e ficamos mais 2 horas, um olhando para o lado, o outro olhando para o outro, tinha mais assunto. Sabe quando você encontra uma pessoa no supermercado, você, opa, tudo bem? Aí você encontra de novo, você já não sabe mais o que fazer, né? Comprando coisa, hein? Papel higiênico pra caramba, hein? Mas eu comecei a queimar muito nisso, pra gente falar hoje a respeito das mesas que nós estamos sentados, das mesas das quais nós estamos. Abre a sua Bíblia aí comigo em Mateus 15, no versículo 1. Mateus 15, no versículo 1. Vai falar a respeito de cegos guiando outros cegos. Versículo 1. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Repete comigo, tradição. Pois não lavam as mãos antes de comer. E respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Irmãos, aqueles fariseus valorizavam mais a tradição do que de fato o comer à mesa. Eles valorizavam mais a tradição do que de fato o que a palavra dizia. Jesus está lá e eles vêm trazendo o que? Tradição, religiosidade, trazendo para a nossa vida práticas religiosas. Quantas vezes, irmãos, a gente está na mesa, mas a gente está na mesa por mero rito religioso, a gente já não está mais com o coração ali de fato. Ele está falando aqui, porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. E ele continua dizendo, versículo 4: pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai e à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar eu já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Irmão, nós normalizamos coisas nas nossas mesas que não são normais. Nós trazemos para a nossa vida práticas a partir da tradição, mas que elas muitas vezes vão contra a palavra. Sabe, aqui está falando de pessoas que são versadas na palavra, são fariseus, eles entendiam daquilo. Mas quantas vezes nós não nos tornamos isso? As nossas mesas não se tornaram isso. Nós apenas cumprimos tradição religiosa, mas com isso descumprimos a palavra de Deus. Sabe o que ele está falando aqui? É aquele famoso: mas não é bem assim. Não, Léo, não é bem assim. Sabe aquele cara que o pastor pregou no domingo, você senta na mesa com ele e fala: não, mas não é bem assim. Aquela pessoa que você senta na mesa e ele sempre vai falando: não, cara, mas aquele líder ali, ele tem essa questão aqui. Sabe, por tradição religiosa nós começamos a descumprir a palavra de Deus. Nós normalizamos coisas que são contra a palavra, em prol de uma cultura estabelecida. É isso que os fariseus estavam fazendo. Irmão, tem dia que você senta na mesa com pessoas, e você senta na mesa e você começa a falar de quê? Você começa a falar de gente, você começa a falar de outras pessoas. Você senta na mesa não para falar sobre propósito, sobre o que Deus está fazendo, sobre o que você está queimando. Você senta para reclamar do pastor tal, você senta para reclamar do líder tal, você senta para reclamar de quê? Mas aquela pessoa ali não tem a vida alinhada. Irmãos, nós estamos elevando uma tradição dos homens acima da palavra de Deus. A graça de Deus está nesse lugar. Ela escolhe pessoas, ela capacita pessoas, e ela faz isso. Se nós olharmos por mérito, muitos dias nós não estamos aptos para alguma coisa, mas o Senhor, Ele vem e nos capacita em tudo através da sua graça.
Agora a tradição, ela não pode estar mais alta do que a palavra de Deus, a revelação de Deus. E Jesus está olhando para eles falando: cara, vocês estão descumprindo um mandamento. Por quê? Por causa da tradição. Por causa da nossa tradição nas mesas, muitos dias nós estamos descumprindo coisas que o Senhor nos ordenou. E ele diz: hipócritas, versículo 7: bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Diga: meu Deus. Irmãos, nós não podemos nos tornar isso. Homens que com a boca honram ao Senhor, mas o nosso coração já está distante. Eu acho que nós temos que ter muita atenção com o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. A palavra vai dizer em Provérbios 4:23: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu gosto da versão Almeida Revista Atualizada, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui ele está falando a respeito do quê? Do seu coração. Como é que está o seu coração? Será que você tem guardado o seu coração? Com a sua boca você diz uma coisa, mas o coração está longe dele. Para o Senhor não vê como o homem vê. Ele já tinha dito a Samuel: ele não vê o exterior, ele vê o interior. Deus não vê o que você está dizendo com a sua boca, ele vê o que você está dizendo com o seu coração. Será que isso te alegra ou será que isso te preocupa? Será que nas mesas que você tem falado muitas coisas, a boca proclama do que o coração está cheio? A gente vem aqui num culto e a gente louva ao Senhor, mas quando a gente senta na mesa, irmão, a gente não está falando mais sobre o que o Senhor está fazendo. A gente está falando mais sobre o que os homens estão fazendo. Sabe, eu tenho visto mesas, irmão, mesas estado com pessoas onde Deus está fazendo uma coisa, eles estão falando a respeito do que Deus está fazendo. Eu estava lá nos Estados Unidos, de repente eu falei, cara, eu tô queimando muito por estar aqui, por estar fazendo tudo isso, mas eu sou um menino do interior de São Paulo, eu sou um menino de Taubaté. Nunca pensei que algum dia eu fosse estar nos Estados Unidos, nunca pensei que um dia eu fosse estar aqui pregando. De repente uma irmã começou a chorar, irmão. Ela começou a chorar compulsivamente, assim, ó. E eu falando: cara, eu não mereço estar aqui não. Ela virou e falou: posso falar? Eu falei: pode. Era uma reunião do louvor. Ela falou: 10 anos atrás, eu estava na fila da prisão para ir visitar meu marido dentro da prisão, porque ele tinha sido preso por causa de um assalto que ele fez. E 10 anos depois, eu estou aqui na mesa nos Estados Unidos, meu filho está estudando para ser piloto de aviação, e eu estou vendo meu casamento restaurado, minha vida restaurada. E ela chorando, ela falou: se tem uma coisa que eu não mereço é estar nessa mesa. Irmão, é nessa mesa que você precisa estar. Na mesa de quem está reclamando da igreja, na mesa de quem está analisando, que está sendo como os fariseus. Ah, mas eles não fazem isso, mas eles não cumprem isso da tradição. Essa mesa não é o seu lugar, irmão. A sua mesa tem que ser onde tem pão e vinho de Jesus. Vamos lá, alguém diga amém. Então ele está falando: se tiver que guardar alguma coisa, guarda o seu coração, pois dele procede as chaves da vida. A gente já vai voltar nisso. Mas ele continua dizendo no versículo 10: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna um homem impuro, mas o que sai pela boca, isso o torna impuro. Diga: meu Deus. O que entra pela sua boca não te torna impuro, o que sai dela que te torna impuro. Irmão, nós temos muito mais atenção para o que entra pela nossa boca do que pelo que sai. Mas na verdade, biblicamente é o contrário. Nós deveríamos dar muito mais atenção para o que a gente está falando do que para o que a gente está comendo, o que a gente está bebendo. É o momento, irmão, onde você tem muita atenção a respeito de tudo que você come, de tudo que você bebe. Você usa o ChatGPT o dia inteiro para descobrir se essa comida dá câncer, se não dá câncer. E todo dia aparece uma comida nova que dá câncer. Já não dá para comer mais nada. Se você está rodando no Instagram, eu vi lá: alface dá câncer. Eu falei: que isso, meu? O mundo está acabando. Você fala, todo dia aparece uma coisa nova. Tudo dá câncer. Mas a gente tem uma preocupação muito grande por que a gente coloca na nossa boca, mas a gente deveria ter uma preocupação muito maior pelo que tem saído da nossa boca. Irmão, o que tem saído da sua boca, se a boca proclama que o coração está cheio, do que seu coração está cheio? Você está aqui comigo? Diga amém. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntavam: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Eu gosto muito disso aqui. Os caras falando: Jesus, você sabe que você foi meio grosso, né? Você percebeu. E então ele respondeu, versículo 13: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes.
Deixem-nos, eles são cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Diga, meu Deus. Irmãos, deixa eu te falar. Quando eu li isso aqui, Deus começou a falar comigo. Tem muita mesa que é um cego guiando outro cego. Tem muita mesa que a gente tem sentado, a gente tem a cultura da comunhão. Mas a gente tem a cultura da comunhão, muitos dias a gente chega e tem comunhão com alguém que a gente já não devia mais, irmão. A gente senta numa mesa e é um cego guiando outro cego. É alguém que não está enxergando. Por quê? Porque os seus olhos foram fechados. Eles não conseguiam mais ver e eles estão falando a respeito de tudo que eles enxergam. Mas se eles estão de olhos fechados, o que eles estão vendo? Nada. Nada. Irmão, quando os seus olhos estão se fechando, a pior coisa que você pode fazer é ter uma mesa com alguém que também está com os olhos fechados. Eu te desafio, quando seus olhos estiverem quase fechando, tenha uma mesa com alguém que pode abrir os seus olhos, não com alguém que vai fechar ainda mais. Sabe, muitos dias a gente procura, quando a gente está ferido com alguma coisa, a gente procura alguém que concorda com a gente. Mas tenta procurar alguém que discorda de você, alguém que tem coragem de discordar de você e falar: irmão, deixa eu te falar, você está meio ferido, cara. Você está meio ferido. Não é assim. Não é assim. Ô Gui, chega aqui. Senta aqui comigo, você vai ajudar. Irmão, a gente vai ter mesa, a gente vai ter tempo com pessoas, a gente vai estar andando junto, e a gente está aqui, andando em igreja, vivendo em igreja, na mesa. Mas de repente você senta numa mesa com uma pessoa, você já viu aquelas pessoas que ficam caçando assunto? Chega aqui, o Guizão, meu amigo, obrigado, irmão. Cara, você tem o Gui, esse cara aqui, pode ficar aqui do lado, senta aqui, vamos ter uma mesa, né? Tomar um café. A gente chegou aqui para ter uma mesa. Aí eu, como eu estou com os meus olhos fechados, e o Gui também, eu vou chegar e eu vou falar para ele assim: ô Gui, e o Bruno namorado, hein? Aí o cara vai: ah, pode crer. Ah, mas e isso aqui, o que você acha disso aqui? Quem já viu com um irmão que é assim? Senta na mesa com você e fala: ô, e o Gabriel Sanches? Tá lá, né? Tá lá, multiplique, empresa, tal. Ele vai jogando um verde para ver se ele colhe alguma coisa, irmão. Ele vai jogando assim para ver se você vai morder a isca, para ver se você vai sentar na mesa e você vai falar mal junto, ou se você vai se recusar. Ele vai jogando por quê? Porque ele está cego. Mas se nós também estamos cegos, nós somos cegos guiando outros cegos. Cegos guiando outros cegos. Sabe do que isso está falando? De líderes que já não estão enxergando, de pessoas que já não estão mais vendo, de pessoas que estão liderando outras para isso. Irmão, quando você não estiver enxergando, clame por alguém que está vendo. Seja como o homem cego fala: Jesus, tem misericórdia de mim, eu preciso enxergar, eu preciso que os meus olhos sejam abertos. Mas se essa mesa aqui mantém seus olhos fechados, então você não vai abrir os olhos, você não vai ver o que Deus está querendo te falar. E ele então, Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Versículo 18: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, os roubos, falsos testemunhos e as calúnias. Irmão, ninguém cai do dia para a noite. Você começa a manifestar essas coisas a respeito de onde está o seu coração quando você senta na mesa. Irmão, você começa a dar sinais, assim como quando você está doente, você começa a dar sinais. Você senta na mesa e de repente você já não está com o coração bom, tudo está ruim para você. Ah, mas antes era melhor. Ah, mas a Poema não é mais a mesma, mas isso e aquilo. É um coração ferido, os olhos fechados e um coração ferido. A boca vai falando que o coração está cheio, mas quando você estiver ferido, e vai chegar um dia que você vai ser ferido, irmão. Eu sinto lhe dizer, mas vai chegar o dia que você vai ser ferido. Nesse dia você vai precisar estar na mesa para ter os seus olhos abertos por alguém que pode enxergar. Mas se você sentar na mesa com outro cego, vai ser um cego guiando outro cego, e juntos os dois vão cair na onde? Se eu tô aqui com o Gui, vem aqui de novo, Gui. Eu tô aqui com o Gui, a gente está cego, a gente está andando, a gente vai chegando até aqui. De repente vai chegar um momento que vai acontecer o quê? A gente vai cair num buraco. Isso é um cego guiando outro cego. Isso é um líder que não enxerga guiando outra pessoa que não enxerga. Mas aqui nós temos a mesa do Senhor, e na mesa do Senhor é o lugar onde isso é tratado. Não é um cego guiando outro cego. Pode sentar aqui de novo. Não é um cego guiando outro cego. Mas aqui está falando o quê? A boca vai falar do que o coração está cheio. Provérbios disse o quê? Guarde o seu coração.
pois dele procede as chaves da vida. Irmão, se tem uma coisa que você tem que guardar, que a Bíblia está nos dizendo, se tem uma coisa, você só pode guardar uma coisa: guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Mas agora, aqui que está chegando um ponto legal dessa pregação. A gente abre o coração para quem não devia. E aí que tá. A Bíblia está falando para abrir o coração ou para guardar? É o que, igreja? 1, 2, 3? Guardar. Guardar. Deus está mandando a gente guardar o nosso coração. Só que a gente está abrindo o nosso coração. Agora aqui está uma boa chave dessa pregação. O coração você guarda, mas o pecado você confessa. Quem está comigo, diga amém. O pecado precisa ser confessado, mas o coração, ele foi feito para ser guardado. Tem dia que a gente senta em mesa. Cadê o Diogão? Diogão, chega aí. Chega aí também. A gente chega em mesa, e nessas mesas a gente quer sentar para abrir o coração. Essa que é a nossa justificativa. Sabe, tem dias que a gente está precisando abrir o coração. Senta aqui, Diogão, senta aqui com a gente na nossa mesa. A gente senta aqui, eu vou sentar, ter um tempo com o Diogão. Fala, Diogão, cara, deixa eu abrir meu coração para você, cara. Deixa eu falar. Eu só tô abrindo, eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou abrindo meu coração. Quem já ouviu isso, diga amém. Eu não quero falar mal de ninguém, eu só quero abrir meu coração. Cara, aí eu começo a falar mal de todo mundo, irmão. Enfim, a hipocrisia. Eu não quero falar mal de ninguém. Eu só acho engraçado que a Raiz, quando ela quer brigar comigo, ela fala isso. Ela fala assim, ó, amor, eu não vou falar mais nada. Eu só acho engraçado que, irmão, textão 2 horas, áudio de 10 minutos. A gente fala, não, eu não quero falar mal, mas eu aqui no ambiente seguro, a gente coloca esse nome. Essa nossa mesa aqui, só entre nós aqui. Deixa eu abrir meu coração para vocês. Deixa eu falar do que eu estou pensando, que, cara, eu estou abrindo meu coração. Irmão, deixa eu te falar, o coração você guarda, mas o pecado você confessa. Nessa de abrir o coração, a gente está abrindo o coração para quem a gente não deveria. O coração deveria ser guardado, mas o pecado deveria ser confessado. A gente está confessando o que a gente deveria guardar e está guardando o que a gente deveria confessar. A gente está sentando na mesa para falar mal dos outros, mas a gente não está abrindo o nosso coração. A gente está sentando para ser vulnerável com a vulnerabilidade dos outros, mas não com a nossa. Nós estamos nos tornando homens que são mais apegados à tradição do que apegados à palavra de Deus. O que a palavra diz é o quê? É que todo aquele que confessar o seu pecado através da oração do justo vai ser curado. Mas eu não estou querendo a cura, eu estou querendo a resolução de um problema. Eu estou querendo só a resolução de um conflito. Irmão, viver igreja é ter conflito. Amar é ter conflito. Se eu te perguntar quem são as pessoas que você mais tem conflito, são as que você mais ama. Sim ou não? As pessoas que você mais tem conflito, a esposa é o marido é a esposa. Os filhos são os pais. Por quê? Porque quem nós mais amamos é onde nós temos mais conflitos, e a mesa é um lugar de atrito. Para quê? Para resolução. É para que os nossos olhos sejam abertos, irmão. Tem dia que você não está enxergando e nós estamos discutindo, nós estamos falando, mas nós não estamos conseguindo ver o que Deus está fazendo. Mas o pecado você confessa e o coração você guarda. Repete comigo: vulnerabilidade sem discernimento vira exposição. Quando eu sou vulnerável, mas eu não tenho discernimento, eu só estou expondo coisas, eu só estou expondo pessoas. A gente põe vários nomes diferentes, gente. A gente sempre fala assim, ó, tô contando para vocês, mas não é fofoca, é para vocês orar. É para você orar. Não orou uma vez, sem vergonha. O pessoal manda pedindo oração lá no grupo do 2 ou mais, você manda orando, 2 emojis assim, ó. Orou nada, não deu nem tempo. Não tem como, irmão. Mas à medida que Deus muda em nós, para a medida que Deus muda através de nós, é de uma trave para um cisco. Abre comigo Mateus 7, versículo 3. Cadê o Vi Paulista? Tá aí? Chega aí, senta aqui com a gente também. Mateus 7, versículo 3. Vai dizer: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Senta aí. Ah, você veio de bermuda, não pode vir de bermuda na igreja não, desce lá. Tô zoando, senta aí. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho, da trave que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho,
quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Diga amém. Irmão, primeiro você tem uma trave tirada do seu olho, uma trave, fala de algo grande, para depois você poder remover o cisco. E aqui está uma coisa ainda maior. Tem dia que a gente acha que está tudo ruim, irmão. Os nossos olhos estão maus, os nossos olhos estão tapados, tem uma trave na frente do nosso olho. E a gente vê, todos os problemas são grandes demais. Como eu tenho uma trave no meu olho aqui, quando eu olho para o Gui, eu vejo que o problema dele é maior do que realmente é. Quando eu olho para o Diogo, eu vejo que o problema dele é maior do que realmente é. Quando eu olho para o Vi, eu vejo que o problema dele é maior do que realmente é. Mas quando a trave é removida do meu olho, eu percebo que na verdade o problema do meu irmão nem era tão grande assim, era só um cisco, era a trave do meu olho que me impedia de ver bem. Tem muitos dias, irmão, que o nosso coração está impuro, o nosso coração está sujo. Eu não estou bem, eu estou mal, eu estou chateado, eu estou imperfeito, eu estou incompleto. E eu estou olhando para tudo e tudo está pior ainda. Eu olho para o Brasil, a situação do Brasil está horrível. Eu olho para a igreja não está bem. Eu olho para o meu 2 ou mais, está todo mundo comédia, todo mundo ruim, ninguém é bom para você, irmão, você que é top. Tira a trave do seu olho para você perceber que na verdade tinha algo te impedindo de enxergar, que o problema das pessoas na verdade era bem pequeno, o problema na verdade era o seu. Mas à medida que Deus muda em nós, para a medida que Deus muda através de nós, é remover uma trave do meu olho para que eu possa mover um cisco no olho de alguém. Quem está comigo diga amém. À medida que Deus muda em mim, para a medida que Deus muda através de mim, é uma coisa grande. Deus muda uma coisa grande em mim, para Ele poder fazer algo pequeno através de mim. Irmão, se nós queremos ser usados por Deus, se nós queremos que Deus faça algo grande no nosso meio, se nós queremos que Deus mude a nossa casa, a nossa família, começa por mim. Deixa eu te falar, marido, você quer que Deus mude a sua realidade? Primeiro Deus vai começar em você. Pais que estão aqui, você quer que Deus mude a realidade dos seus filhos? Primeiro Ele muda em você, primeiro Ele remove uma trave do seu olho, para depois Ele tratar o cisco na sua casa. Esposa sábia que edifica o lar, não seja mulher tola que derruba com as próprias mãos. Existe uma trave no seu olho, tudo é o problema, é o marido, tudo o problema é os filhos. Na verdade o problema é a trave que está no seu olho. Deixa Deus remover, deixa Deus abrir seus olhos novamente, para que você possa ver que na verdade os problemas gigantes que você enxergava, eles são pequenos. Eles são pequenos. E não existe nenhum problema que seja grande demais para o nosso Deus. Pode ser grande demais para a gente, mas quando Ele tira a trave, Ele nos mostra que é na verdade uma coisa pequena. E aqui que está uma coisa ótima. Um cisco, quem tira do seu olho? É o seu irmão. Mas a trave, quem tira do seu olho é você mesmo. Abre os seus olhos, irmão. Deus quer abrir os olhos de pessoas aqui essa manhã. Eu sinto que Deus quer ressignificar para a gente o que é a mesa, o que é esse lugar que nós estamos aqui, o que é a comunhão dos santos. Por que ter mesa? Por que ter discipulado? Por que ter 2 ou mais? E existe um momento maravilhoso, que é quando os olhos se abrem. Abre comigo em Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. A palavra vai dizer: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Repete comigo: impedidos. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Irmãos, tem dias, aqui nós estamos falando de quem? De discípulos. Existem dias que eu e você, como discípulos de Cristo, os nossos olhos vão estar impedidos de ver a Cristo. Existem alguns dias, irmão, que são tantas tribulações, são dias tão difíceis, que eu não consigo enxergar Jesus naquela situação, que eu não consigo enxergar Deus falando naquele momento. Ontem eu estava aconselhando um jovem aqui no culto do Influa, e eu falei para ele, cara, pela história que você está me contando, tudo que você está passando, ele me contando várias lutas, eu falei: parece que Deus te levou para o deserto. Ele: não, cara, mas está todo mundo contra mim. Eu falei: e aí? E se Deus quiser que você tenha um testemunho igual ao de José do Egito, será que você está pronto para isso? Será que você está pronto para obedecer a Deus? E se Ele te levou para o deserto? E ele falou: não, cara, mas
Mas eu não estou conseguindo ver isso. Eu falei, é aí que está. Existem dias que nós não conseguimos ver, irmão. Existem dias que nós não conseguimos perceber, mas Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está nos ensinando coisas, Deus está nos levando, mas nós não estamos enxergando. Existem dias que os nossos olhos não vão ver Jesus. Existem dias maus na liderança, no pastoreio, no cuidado de pessoas, dentro do 2 ou mais, discipulando gente, ou só vivendo a minha vida. Existem dias que eu não vou conseguir enxergar Jesus. Eu falo, cara, por que eu estou passando tanta luta? Por que eu estou precisando tanto de um milagre? Por que está faltando tanta coisa na minha vida? Está faltando, irmão, mas calma, calma. Ele está arrumando tudo na sua vida. Talvez você não está enxergando, mas Jesus está caminhando com você. Jesus estava caminhando com esses discípulos, mas os olhos deles estavam impedidos de ver a Jesus. Jesus estava lá, Ele estava fazendo, Ele estava operando, mas eles não podiam enxergar, irmão. Tem dia que você não vai ver Jesus, mas você precisa ter fé. Fé é a certeza das coisas que não podemos ver. Tem dia que você não vai ver, mas você vai saber que Jesus está lá. Jesus pode estar mais perto do que os nossos olhos podem perceber. Tem algum dia que o meu olho não consegue acompanhar, mas Jesus está lá. Existe um momento de dor que você pode não perceber, mas Jesus está lá. Mas Jesus está lá. Lá nos Estados Unidos a gente ouviu um irmão falando a respeito de que a esposa descobriu que estava com câncer. Irmão, naquele momento você não enxerga Jesus. Naquele momento, ele falando comigo, irmão, eu sou um pastor, tem que aconselhar. Eu fiquei mal. Eu falei, Jesus, eu não consigo enxergar, mas eu sei que mesmo sem eu enxergar, Jesus está lá. Jesus está lá e Jesus está cuidando de todas as coisas. Jesus está lá. Irmão, você pode não estar enxergando, mas Jesus está lá na sua casa. Você pode não estar enxergando, mas Jesus está dentro daquele hospital. Você pode não estar enxergando, mas Jesus está na mesa. Jesus está andando com você, você não está vendo, porque os seus olhos estão impedidos de ver. E esse dia vai chegar sobre todos nós. Algum dia que a gente não está conseguindo ver. Algum dia que os nossos olhos estão fechados. Versículo 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Versículo 19. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregavam para ser condenado à morte e o crucificavam. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. Disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Irmão, isso aqui está falando do quê? De uma situação onde você está falando sobre as suas expectativas. Você está falando, Senhor, eu tinha tantas expectativas, Jesus. Eu tinha expectativas de que você estivesse aqui. Jesus, eu tinha expectativas sobre o meu trabalho, sobre o meu casamento, sobre a minha vida, sobre os meus sonhos, os meus planos, mas os seus olhos não estão vendo. Eles estavam falando com Jesus, mas os olhos deles não viam. Irmão, nós precisamos continuar falando com Jesus, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo. Nós precisamos continuar falando com Jesus, mesmo que nós não estejamos enxergando, porque Ele está lá em todos os momentos. E eles começam a falar, cara, mas eu estou vendo que teve gente que teve experiência, mas eu estou vendo gente que está falando que viu Jesus, mas eu não estou vendo. Irmão, não desiste, continua, não sai da mesa de Jesus, não desanima, não para de caminhar, não para, mesmo que você não esteja enxergando. Jesus está lá, Ele não saiu, Ele não foi embora, Ele não te deixou, Ele não te abandonou. Em todos os dias, pode um pai abandonar seu filho, pode uma mãe abandonar seu filho, mas eu jamais os deixarei. Ele está conosco até a consumação dos dias. Ele está lá, mesmo que os nossos olhos não o vejam. Mesmo que os meus olhos não vejam Jesus, eu sei que Ele está lá. Irmão, o que é isso? É alguém que conhece Jesus, mas não está reconhecendo mais Ele. É alguém que já viu Jesus, mas não vê mais. Versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer tudo que os profetas falaram. Não devia
o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito de toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Irmão, o que é isso aqui? É alguém que não está enxergando, mas está com fome. É alguém que não está enxergando, mas está com sede. É o que a gente precisa fazer o dia que os nossos olhos se fecharem. Irmão, existem dias que nós estamos enxergando, e quando estamos enxergando, nós precisamos abrir os olhos dos nossos irmãos. Mas e o dia que os nossos olhos se fecham? Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, o dia que os seus olhos se fecharem, não para de andar com Jesus. Não para de crer que Jesus está caminhando com você em todo momento. E aquele momento eles falam o quê? Cara, a gente quer estar mais junto, calma aí, vamos para a mesa. Eu sei que você está com pressa aí, mas vamos para a mesa. Irmão, isso é maravilhoso. Eu cheguei dos Estados Unidos, eu parei ali para cortar cabelo no Lucão, sentei para cortar cabelo. Chegou o próximo cliente, o cliente que estava antes já ficou. Irmão, daqui a pouco tinha 10 caras, a gente estava lá cortando cabelo, dando risada, falando a respeito de tudo que Deus está fazendo em outra nação, tudo que Deus está fazendo aqui também. Quando você está com fome, irmão, você quer falar a respeito do que Jesus está fazendo. Mas quando você está ferido, você quer falar a respeito do que as pessoas não estão fazendo. Quando você está sarado, você quer falar a respeito de todos os milagres que Deus tem operado, de todas as coisas que Ele tem feito. Mas quando a gente está ferido, a gente já não está enxergando. A gente está falando, cara, eu sei que Deus está operando na vida daquele irmão, mas na minha não acontece. Na minha não acontece. Mas vem aí o versículo 30. Ô Lucão, vem aqui. Cheguei também na nossa mesa. Vem o versículo 30. Quando estava à mesa com eles. Esse momento é maravilhoso, meus irmãos. Quando nós estamos à mesa. Agora a nossa mesa aqui está completa. Quando nós estamos à mesa, senta aí. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, partiu e o deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E perguntavam-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava das Escrituras, e no caminho ele nos expunha as Escrituras. Irmão, sabe aonde seus olhos vão ser abertos de novo? O dia que você sentar na mesa. O dia que a gente sentar na mesa e de repente a gente vai pegar o pão e a gente vai partir o pão, agora todos reunidos. E quando a gente está partindo o pão, eu que já não enxergava mais, eu volto a enxergar. Então os olhos de alguém vai sendo abertos, os olhos de outro vai sendo aberto, os olhos de outro ainda aberto e de outro ainda também. Por quê? Porque na mesa de Jesus é onde os nossos olhos se abrem. Na mesa de Jesus é onde o nosso coração volta a queimar. E se a boca proclama que o coração está cheio, do que a minha boca vai falar? Senão dos grandes feitos do Senhor. O Senhor está fazendo uma coisa nova na mesa dele. Quando eu me sento à mesa, os meus olhos se abrem, meu coração volta a queimar. Irmão, se você não está enxergando Jesus, olha para ele e continua caminhando, não para de andar. Vai chegar um momento que quando você sentar na mesa, de repente a sua trave vai cair, você vai começar a ver plenamente. Jesus estava caminhando com você o tempo todo. Naquele momento os discípulos olharam e falaram, cara, não era ele. Enquanto ele falava, meu coração queimava. Enquanto ele falava, o meu coração queimava. Enquanto eu estou falando aqui, irmão, eu tenho certeza o seu coração está queimando. Sabe por quê? Porque não é sobre mim, ninguém que está na mesa. Na mesa todo mundo tem a mesma altura. Na mesa todo mundo tem a mesma estatura. Na mesa, o que é importante não é quem está sentado nela, não, irmão. É o que nós estamos falando, é a respeito de quem nós estamos falando, irmão. Para de sentar nas mesas erradas, começa a sentar nas mesas que Jesus tem para você. Para de sentar nas mesas onde é um cego guiando outro cego. Começa a sentar na mesa daqueles que tiveram os olhos abertos e querem abrir os olhos dos próximos. E ele continua dizendo no versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos. A banda pode vir aqui me ajudar, por favor? Versículo 34, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como fora Jesus reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e diz, paz seja com vocês. Você pode dizer amém para essa palavra? Irmão, a mesa do Senhor é o lugar onde os seus olhos vão ser abertos.
A mesa do Senhor é o lugar onde eu não mereço, você não merece, nenhum de nós aqui merece, mas a mesa do Senhor é um lugar onde, pela graça dEle, alguém que teve os olhos abertos, não olha mais como um cego guiando outro cego, mas olha para o irmão que ainda não enxerga, ele remove a trave do próprio olho, e ele pode morrer e falar: irmão, você tem só esse detalhe aqui, você tem esse cisco aqui que precisa ser tratado na sua vida, você tem essa pequena coisa que Deus está fazendo na sua vida. Irmão, eu sinto que o Senhor quer liberar novas medidas de mesa para a gente, uma nova revelação de o que é a mesa do Senhor. Na mesa do Senhor tem pão e vinho, na mesa do Senhor não tem falar de outras pessoas não, na mesa do Senhor não tem fofoca, na mesa do Senhor não tem inveja, na mesa do Senhor não tem orgulho, na mesa do Senhor não tem prepotência, na mesa do Senhor todos têm a mesma estatura, todos têm a mesma fome, todos têm a mesma sede, todos têm um único desejo em comum. Eu quero que o meu coração volte a queimar, eu quero que meus olhos voltem a enxergar e que minha boca volte a proclamar do que o meu coração está queimando, do que o meu coração está cheio. Então, à medida que o Senhor vai transformando as nossas mesas, Ele vai transformando os nossos corações, Ele vai abrindo os nossos olhos, e de repente nós percebemos: Jesus estava com a gente em todo esse tempo, Jesus estava andando com a gente em todo esse tempo, Ele nunca nos abandonou, Ele nunca nos deixou, Ele sempre está conosco. E o nosso coração, Ele só não estava sentindo, nosso ouvido não estava ouvindo, e os nossos olhos não estavam vendo. Irmão, continua, porque no momento que houver o partir o pão, o momento que o pão for partido, os seus olhos vão ser abertos. Assim como aconteceu aqui, nós partimos o pão, e à medida que partiam o pão, eles olhavam e eles falavam: cara, é Jesus, é Jesus. Perceba que não é quando Jesus fala uma coisa incrível que Jesus poderia ter dito, que não é quando Jesus faz milagre, mas você reconhece Jesus quando você parte o pão, quando você está na comunhão, quando você está na mesa, quando nós estamos aqui com lágrimas nos olhos, com o coração queimando e com olhos que estão se abrindo novamente. Eu sinto que o Senhor quer abrir os olhos de pessoas aqui. Você pode se colocar em pé nesse momento? Senhor Jesus, nós pedimos: abre os nossos olhos para que possamos ver, Jesus. Abre os nossos olhos, Jesus. Se existe alguém aqui que tem trave nos olhos, abre os olhos dessas pessoas agora. Espírito de Deus, enche esse lugar, Senhor. Vem aqui com teu Espírito agora, Senhor. Espírito de revelação, enche esse lugar com a revelação de quem Cristo é, com a revelação de que Cristo estava aqui esse tempo inteiro, Senhor. Nós amamos você, Jesus. Você é o pão partido, você é o vinho, você é o sangue derramado, Senhor. Nós estamos aqui nesse dia e faremos algo em memória de Ti, Senhor. Faremos algo porque o Senhor não nos abandonou por nem mesmo um minuto, Senhor. O Senhor sempre esteve aqui, o Senhor está cuidando de nós, e o Senhor está andando, e à medida que nós caminhamos com você, nós voltamos a enxergar. Primeiro nossos ouvidos começam a ouvir o que o Senhor está dizendo, primeiro nosso coração começa a queimar, e de repente, quando partimos o pão, os nossos olhos se abrem, e nós podemos contemplar: Jesus está fazendo algo novo no nosso meio, Jesus está andando de novo com a gente, Jesus está fazendo algo. Senhor, no nome de Jesus, eu peço que pessoas que têm os olhos fechados aqui tenham os olhos abertos na mesa do Senhor, tenham os olhos abertos na mesa do Senhor. Eu acredito que à medida que o Senhor vai te tocando agora, os seus olhos vão começando a abrir, mas os seus olhos só vão terminar de abrir o dia que você se sentar à mesa e partir o pão. Ao partir o pão, os olhos se abrem, uma clareza vem sobre a mente, o coração que queima ouvindo uma pregação, ele se abre ao sentar numa mesa onde Jesus está. Na mesa do Senhor tem pão e tem vinho. Eu te convido, meu irmão, levante suas mãos, comece a levantar sua voz, comece a clamar pelo Senhor. Em memória de Cristo, cantamos aleluia. Em memória de Cristo, nos reunimos. Em memória de Cristo, cantamos aleluia. Em memória de Cristo, nos reunimos.
Bom dia, Poema. Vocês continuam felizes? Queria chamar os staffs para prepararem a ceia. Quem foi edificado por essa mensagem nessa manhã? Amigos, fui levar o meu filho no banheiro agora. E ele estava ouvindo a mensagem, e o momento da mensagem o Leonardo falou sobre a pregação, né? O evangelismo ali no avião, falando sobre a mãe orando pelo irmão dele. O Luca entrou no banheiro e falou assim para mim: Léo, papai, meu coração ficou emocionado. Eu falei: por quê? Porque o tio Léo estava falando do tio Leandro. Eu falei: Luca, o tio Léo estava falando do papai, a gente dormia no mesmo quarto junto. Então, amigos, a mesa do Senhor, ela é uma mesa que nos habilita a andar novos caminhos. Hoje eu estou aqui com a minha família. Hoje eu estou aqui com a família Poema, meus irmãos, meus amigos. Você sabe que o Evangelho de Lucas, existem 10 refeições feitas por Jesus. Jesus estava plantando o reino dele aqui na terra como é no céu. Sabe na onde? Na mesa. Amigos, hoje existe um convite para todos que estão aqui a participar da mesa do Senhor. Eu queria que você viesse pegar o seu pão, o seu cálice de vinho. Pode vir, gente, fica à vontade. Mas não comam e nem bebam. Amigos, das 10 refeições do Evangelho de Lucas, a 8ª, Jesus falou assim: eu desejei ardentemente comer essa Páscoa com vocês. Façam isso em memória de mim. Sabe o que nós estamos anunciando quando comemos a ceia do Senhor? Vocês sabem, igreja? A morte. Mas a gente prega a vida. Por que a gente está falando da morte? Porque na morte de Jesus nós fomos comprados. Você é um povo comprado. Você é um povo lavado por Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. E outra coisa que eu queria falar agora que todo mundo já pegou a sua ceia? Paulo, estava acontecendo o que na igreja de Coríntios? Os ricos comiam a maior parte e os pobres não tinham quase o que comer. Os ricos já estavam embriagados no meio do culto do Senhor, da ceia que era para fazer em memória do Senhor. Então Paulo falou assim: eu tenho uma advertência contra vocês. Vocês não estão vivendo a unidade. E hoje, quando eu estava recebendo a direção para a ceia hoje, a pessoa falou assim para mim: Lucas, a turma que está servindo a ceia não está conseguindo comer, eles vão correndo lá. Então eu queria fazer um negócio, eu queria que a gente esperasse e chamar todo o staff que está servindo a ceia agora, para que eles venham aqui na frente e a gente trocar as nossas ceias, porque essa é a unidade que Jesus pregou para nós. Essa é a mensagem que Paulo falou: não vai haver diferença entre ricos e pobres, não vai haver diferença, porque nós somos um povo e uma só nação. Amém, amigos? Vocês estão felizes? Vocês podem começar a trocar ceia um entre o outro agora. Se você tem alguma desavença entre o irmão, o Espírito Santo de Deus está aqui e você tem autoridade no nome de Jesus. Nós somos a família de Deus. Nós estamos entre os nossos irmãos. Aproveite esse momento, abrace a pessoa que está do seu lado, troque essa ceia. Graças nós te damos, ó Cordeiro.
Amigos, vamos trocar ceia a igreja aqui com a turma do staff? Vamos trocar ceia com eles? Pelo dia em que glorificados nos assentaremos à mesa contigo. Graças nós te damos, ó Cordeiro. Nos reconciliou e nos levou de volta ao Pai. Deu-nos o poder de sermos filhos. Mais um recadinho para quem é celíaco. Existe a ceia para os celíacos lá. Vocês podem retirar. Ninguém vai ficar sem comer do corpo de Jesus e beber do cálice do Senhor. Amém? Você pode levantar agora o seu pão. Senhor Jesus, nós cremos que este é o teu corpo, Pai, rasgado em favor das nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor morreu naquela cruz, Senhor, nós podemos viver hoje. E nós podemos estar aqui e louvar o teu santo nome, Jesus. Nós consagramos esse pão em nome de Jesus. Podem comer o pão. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos e ao partir os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz, nos nossos corações queimam de amor. Aleluia. Levante agora o seu cálice aí também, sua ceia. Senhor, nós consagramos, Pai. Consagramos porque reconhecemos que o seu sangue foi derramado naquela cruz, não para nos tornar uma boa igreja, mas para nos tornar uma família, Senhor. Pai, nós reconhecemos que é pelo teu sangue que nós somos purificados, Pai. E nós queremos declarar, Senhor, que vamos viver na dependência do Senhor, Pai. Que agora pedimos que o Senhor venha nos fazer, Pai, mais uma vez, Jesus, santo, porque o Senhor é santo. Não porque merecemos ou somos bons, mas porque o Senhor nos salvou e tem nos transformado todos os dias. Pai, que caia a graça do Senhor mais uma vez sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Pode tomar, querido. Você pode, levante as suas mãos e adore Jesus. Agradeça Jesus. Vamos juntos.